Como é que é feito o treinamento de um policial civil? Quais são as características que alguém precisa ter para ser um bom policial civil? Então, para que um policial civil ingresse na Polícia Civil, ele tem que passar por um concurso público, né? Então, ele passa por um concurso público que tem diversas fases e quando ele for aprovado, ao final do concurso, ele irá ficar um tempo na academia de polícia fazendo curso de formação de policiais. E ali ele receberá treinamento de acordo com a sua carreira. Então, a carreira do escrivão terá um treinamento, a carreira do investigador outro. Existem matérias que são obrigatórias para todos, é óbvio. Então, armamento e tiro, por exemplo, todas as carreiras policiais terão a mesma. Esse tempo de academia de polícia, ele difere de carreira para carreira. Sempre ao final do curso, ele passará um tempo como estagiário, então ele acompanhará o trabalho de policiais, então ele consegue ali ver na prática como funciona. E quando ele acaba o curso de formação na academia de polícia, ele será designado para algum local que é escolhido de acordo com a sua classificação durante a academia de polícia. Então, ali ele recebe todos os treinamentos e sai apto a exercer as suas funções. Agora, no passado, tivemos o maior número de policiais contratados de uma só vez, tivemos 4.000 policiais em formação na academia de polícia, onde também eu tenho a honra de ser professora. Então, ali formamos vários policiais que já estão atuando nas delegacias do estado inteiro. Mota, assim, a professora Fernanda veio à tona, né? Toda essa característica da formação do policial. Mas eu acho que tem uma questão, assim, que o policial, ele apresenta, e aí são alguns. Não são todos, né? Não são todos. É aquilo que, em algum momento, você falou aqui da vocação, que é um ponto de interrogação que não sai da frente. O cara tem que tirar aquele ponto de interrogação da frente, especialmente na investigação, né? Então, tem alguns policiais que eles estão lá, eles fazem o seu trabalho, enfim. Mas tem outros policiais que esses, ninguém segura. Ninguém segura. Então o cara vai pra casa, estilo assim, agora eu vou descansar. Não, o cara vai pra frente do computador, agora eu tô tranquilo, porque agora eu vou conseguir fuçar naquilo e ver se eu consigo achar quem de fato cometeu aquele crime, coisa e tal, ou achar aquele telefone. Então, assim, eu acho que tem alguns policiais, não são todos, claro, não dá para qualquer atividade, você não vai ter figuras assim, mas tem alguns policiais que eles são de fato abnegados, vocacionados, e eu acho que esse ponto de interrogação, essa dúvida, para querer saber, essa curiosidade de saber de fato quem cometeu esse crime, que não sai da frente do cara, o cara tem que agir, eu acho que é o diferencial num policial civil hoje, né? Além de toda essa formação que a doutora Fernanda passou. Essa vocação eu vejo, doutor, eu tenho um amigo policial civil que na hora de folga ele pegava e desce para dar uma volta pela rua dele para ver se tem alguma coisa fora de lugar. Agora, eu queria perguntar a vocês o seguinte, a Polícia Civil faz investigações, né? A Polícia Civil elucida, traz para a justiça o que foi que aconteceu. Qual é o papel do instinto policial nisso? Até onde é uma coisa racional e até onde... Porque eu já ouvi dizer, vários policiais, né, me contam que, olha, Roberto, eu dou uma olhada e eu já sei o que está acontecendo. Como é que funciona isso? Isso nós chamamos, né, do tirocínio policial, a sagacidade, né? Isso é realmente o que distingue, né, às vezes, o policial, né, doutor Fábio? A gente consegue ver um policial que tem um instinto. Eu acho que isso realmente acontece. Lógico que dentro de um contexto de provas, tudo isso será devidamente provado, mas o caminho a ser percorrido na investigação, ele pode ter realmente muito a mão desse policial que teve uma visão, que teve um olhar diferenciado. E qual eu acho que é o grande segredo disso? O grande segredo disso, eu acho que é se ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe heterogênea, que pensam diferente. Se nós temos uma equipe muito igual, talvez ela não enxergue
algo neste caminho, não tenha esta sagacidade, esse faro, esse tirocínio, porque cada um tem um tipo de visão. Então eu gosto de contar um caso em que eu vivi na prática e tem a ver com o doutor Fábio Nelson. Eu nunca trabalhei no antissequestro, mas em delegacia de polícia se acaba recebendo muitas vítimas que vão lá para relatar que estavam sequestradas, que sofreram um sequestro relâmpago. E eu me lembro de um caso que uma moça procurou a delegacia falando: olha, eu fiquei sequestrada há uma semana, pediram um resgate e meu pai não teve dinheiro para pagar e acabei sendo libertada, e procurou a delegacia. E ali eu com os meus policiais estávamos entrevistando essa vítima, perguntando: mas aonde que você foi pega, como é que foi? Não, eu fiquei uma semana no meio do mato e lá eles me levavam comida e daí hoje eu saí, já vim correndo para cá. E assim, os meninos estavam muito preocupados qual o caminho do crime. E num olhar meu, um olhar feminino, eu olhei as unhas da vítima e falei: essas unhas não são de quem estava uma semana sequestrada e no mato. Essa unha acabou de ser feita na manicure, tá? Impecável. E aí eu comecei a perguntar nesse sentido, e ela acabou confessando que ela nunca tinha sido sequestrada e que foi um golpe que ela e o namorado estavam tentando aplicar no pai para que ele pagasse o resgate porque ela queria fugir com o namorado. Então isso eu conto, é o faro, é a sagacidade? Não, é uma equipe heterogênea, porque os meninos estavam todos competentes, querendo saber aonde foi, seguindo, mas foi um olhar de uma mulher que eles não teriam isso, né? Então, essa equipe, quando ela tem pessoas diferentes, não adianta a gente ter uma equipe só com todos iguais, você não vai conseguir esclarecer o crime, porque um tem uma ideia, outro tem uma visão, outro pensou numa outra coisa. Eu acho que é isso que é o grande sucesso de uma investigação. É verdade, assim, esse tirocínio, né, essa sagacidade, como disse a Fernanda. Eu acho que na investigação tem uns caras que realmente tem esse viés, né? Mas a investigação ela é mais técnica. Então tem que ser, é uma linha de raciocínio que você vai seguindo e vai apontando cientificamente, tecnicamente, é isso, né? Porque é isso que vai se transformar em prova, que vai ser discutida em processo e que vai gerar uma condenação ou, enfim, o que seja o resultado. Mas então essa sagacidade, mas na operação, esse tirocínio, é diferente. É quando você está trabalhando com um time, né, heterogêneo, multifacetário, enfim, o que seja, mas sempre tem um ou outro que tem essa questão, esse tirocínio. É por ali, é por aqui, doutor. Enfim, assim, então isso aí eu acho que faz um grande diferencial. E eu acho que tem muito de experiência. O cara não vai entrar hoje. O cara que entrou aí, esses últimos 4.500, eles não vão ter esse tirocínio. Isso aí tem... Desenvolvido ao longo do tempo. É desenvolvido. Sim. Com a experiência, é empírico. O cara vai ter que ter uma experiência para poder desenvolver esse tirocínio, que às vezes faz a diferença, né? Uma vez eu estava com um investigador que eu chamo de assistente. E aí ele falou: eu vou prender esse cara aqui na porta do Wet n Wild. Porque a gente tinha escutado que ele estava com boné vermelho, o cara, o investigado. Tinha uma vítima em cativeiro, uma moça. E aí eu falei: não, eu vou para aquele lado, né? Então eu fiquei próximo da casa do cara e ele ficou ali na porta do Wet n Wild. E no dia D mais um, ele estava com o cara na mão, na porta do Wet n Wild. E libertamos a garota. Então isso aí é tirocínio, né? Então assim, acho que na operação isso é muito bacana, faz toda a diferença. À medida que o policial desenvolve esse instinto, esse tirocínio, ele consegue perceber quando o criminoso, o suspeito, está mentindo, está falando a verdade? Até que ponto isso vai? Eu acho que isso também está associado muito à experiência, né? Mas... E também, assim, ao que nós temos tecnicamente. Né? Então, se você fez uma investigação e tecnicamente você não tem como distanciar o investigado
de determinado local, ou, enfim, do que seja, o cara vai falar... Porque ele não tem alternativa. Dependendo do que ele falar, assim, é impossível ter acontecido, né? Então, eu acho que, assim, a técnica investigativa mais o tirocínio em um interrogatório é bem legal para você ter um resultado gratificante, um resultado positivo, efetivo. Então, é a combinação dessas duas coisas, né? A capacidade profissional de fazer investigação e também a experiência. Sem dúvida, a gente não pode se ater somente ao que o policial, porque ele se engana, o homem é falho, a memória é falha, então tem que estar sempre arraigado à prova, né? Então a gente vê o que consegue com esse tirocênio provar tecnicamente isso. Então essa união acho que é o sucesso. Eu vou fazer agora uma pergunta que vocês devem receber muito, mas que é uma pergunta importante, que é, enquanto o Brasil não consegue dar uma virada nessa onda de criminalidade que a gente vive, baseado na experiência, na sua experiência, nas coisas que você vê no seu dia a dia, que recomendações é possível fazer para o cidadão para que ele diminua a possibilidade de ser alvo de crime? E aí eu até lhe peço recomendações especialmente para mulheres, que são alvo preferencial de determinados tipos de crime. O que é possível fazer dentro da vida que a gente leva, né? A gente não pode deixar de sair de casa, não pode deixar de ter celular, mas o que são aquelas coisas que, se a gente fizer, reduz muito a probabilidade de ser vítima de crime? Sim, sem dúvida. Mota, eu acho que existem alguns tipos de crimes que, com uma ação pessoal, você consegue diminuir o seu risco, né? Porque existem muitas situações que a própria pessoa se coloca em vulnerabilidade. Hoje, por exemplo, as mulheres, as meninas, elas se expõem em demasia nas redes sociais, né? Então, ali elas já estão se colocando numa condição de vulnerabilidade. Então, eu que bato bastante na parte de prevenção, na segurança para o turista, para as jovens, as meninas que vão se divertir em eventos, em viagens, o que a gente vê? Que o primeiro post delas já é no aeroporto. Meu aerolook partiu Paris 30 dias. Né? Ali, aquela postagem já está identificando qual a roupa que ela está indo viajar, porque as meninas postam, as mulheres, aerolook. Então tem que se postar no aeroporto que você está embarcando qual a sua roupa. Então ali eu já estou com uma grande informação, eu já sei qual a roupa que ela está, aonde ela está indo viajar, né? Quanto tempo ela vai ficar fora, e ali ela já dá essa história na mão de um golpista, na mão de um sequestrador. Então, se ligarem para o familiar dessa mulher, dessa menina, falando, olha, estou em poder da sua filha que estava embarcando para Paris, mas eu consegui pegá-la e ela estava com a roupa branca, a mochila preta, só que ela está em voo. O familiar não vai conseguir falar com ela. Pronto, o golpista já conseguiu o seu golpe, conseguiu perpetrar o seu golpe, e esse golpe foi com informações dadas pelas próprias vítimas, né? Então, o que a gente fala para as mulheres, né? Alguns cuidados específicos. Então, vai entrar no carro, mulher tem aquele problema com a bolsa, que ela fica procurando ali e não consegue achar as coisas e fica muito tempo se vulnerando na rua, em frente ao seu carro, procurando a chave. Então, você vai sair, vai entrar no seu carro, você já esteja com a sua chave em mãos para que esse processo seja rápido, que a gente vê que é uma das maiores incidências de roubo nesse momento, né? O celular, muitas mulheres usam o celular na rua, a gente vê que isso não conseguimos mais hoje combater totalmente esse crime, nem no mundo. Paris, Londres, hoje estão vítimas desse crime de se apoderarem dos celulares na rua, né? Então, cuidado com isso. Se vão utilizar aplicativos, transporte por meio de aplicativos, e nunca aceitar promessa de pessoas em aeroportos, em saídas de shows que oferecem, vamos, eu tenho um carro. Não, chame pelo seu próprio aplicativo ou pegue no ponto oficial do local. Estando dentro de um carro de aplicativo, de preferência sente-se sempre atrás do próprio motorista. E compartilhe a rota com algum conhecido.
Hoje os aplicativos todos têm esse dispositivo. Compartilha, a pessoa vai monitorar a rota e já está sabendo quem é o motorista. Esses aplicativos têm hoje também programas especiais de proteção a mulheres. Se uma mulher estiver em risco, tem um botão do pânico. Ela pode também, se achar que está em risco, gravar essa viagem. Então, existem alguns dispositivos específicos para mulheres. Recomendamos nos eventos que sempre estejam na companhia de outras pessoas, principalmente no período noturno, combinem pontos de encontro com amigas, não saiam com pessoas que acabaram de conhecer e já vão para hotéis ou levem para os seus hotéis. Cuidado com as suas bebidas, então está num bar, está num bloquinho de carnaval, muito cuidado com a sua bebida para que não coloquem nada, não aceitar bebidas de estranhos. Então são algumas posturas que a pessoa pode se colocar numa situação de não vulnerabilidade. Doutor. Mota, eu vou ser mais específico, já que a Fernanda foi bastante genérica, inclusive para os homens, né? Mas de qualquer maneira, assim, especialmente com relação aos sequestros, as redes sociais, elas informam muito, né? Então, nós temos alguns casos que o sujeito ele foi lá e publicou que tinha acabado de vender o seu apartamento, estava super feliz, coisa e tal. Enfim, ele está informando para todo mundo que ele acabou de ganhar um valor financeiro e está disponível, né? Então, tomar muito cuidado com as publicações em redes sociais, isso para aqueles sequestros mais clássicos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para os eventos mais recentes, que é o golpe do amor, que eu informei aqui como que ele se dá, então, as pessoas, especialmente os homens, porque nós não tivemos nenhuma mulher... Que se iludem muito os homens, rapidamente. Os homens têm caído nesse golpe. As mulheres não. Daí a recomendação da Fernanda aqui não serve para nada. Então, assim, os homens especialmente, comparar aquele perfil que os atraiu, o perfil que eles estão entrando em contato para combinar um encontro, coisa e tal, comparar com uma videochamada o rosto daquela pessoa, né? Então, eu estou falando de fato com aquela pessoa que está naquelas fotografias. Questionar também o padrão socioeconômico com o local que pode ser sugerido um encontro e nunca se encontrar num primeiro momento na periferia ou em um local que não seja público. Sempre se encontrar em um local público. Então, são 2 itens. Videochamada com comparação de rosto do perfil que se apresenta no site de relacionamento e encontro em local público. No caso dos caminhoneiros, nós temos alguns casos que têm sido chamado golpe do falso frete. Então, o que o caminhoneiro faz? Combinou? Pô, tem um aplicativo ali, ele combinou que vai fazer um frete, saiu de Goiás, está indo para São Paulo. Em São Paulo, ele deixa a carga que ele trouxe lá de Goiás e vai com o caminhão vazio para um suposto local que o contratou para fazer uma outra carga, por exemplo, para voltar para Goiás. Então, ele fala com uma empresa e o golpe é um aplicativo, uma empresa falsa, né? É para produção de uma empresa falsa. O sujeito acha que está falando com uma empresa e está falando com os criminosos. Então, o que a gente orienta? Pega o nome da empresa, pesquisa no Google, vê na plataforma ali que está completamente fora daqueles canais de comunicação, vê o telefone que tem ali, liga para a empresa e confirma. Olha, eu estou sendo contratado para isso. Então, ele vai estar se afastando da possibilidade de um sequestro. Então, acho que esses são os fenômenos mais atuais e algumas dicas aí que a gente pode dar para esses trabalhadores e estes homens para os seus encontros. Desconfie de um amor súbito e muito forte.